Fala galerinha, tudo bem? Então hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho do período napoleônico, da figura um pouco do Napoleão Bonaparte, né? Esse pequeno francês que legou para a história um dos momentos mais intensos, tá? Militares que o mundo já viu, principalmente nesse período da Era Moderna, tá? Então o Napoleão Bonaparte ele chega ao poder na França, né? Vindo principalmente conduzido pelo processo revolucionário francês, né, de 1789. Então o Napoleão nasceu em uma pequena ilha, a ilha de Córcega, na França, tá? Se formou primeiro tenente, tá? Vinha de uma pequena família, né, burguesa, né, de uma pequena família de classe média francesa, se formou pequeno tenente, foi a Paris e começou em 1785 e se juntou ao regime de artilharia do rei da França, né? Então, nos primeiros anos da Revolução Francesa, ele lutou e ele era um fiel seguidor do rei francês e ajudou a reprimir a revolução. Só que um cara dotado de muita inteligência, não só militar como política, ele se deu conta no início da Revolução Francesa que aquilo não era um pequeno burburinho, né, da população francesa e percebeu a proporção que aquilo estava tomando na França, principalmente em questões de transformações políticas para o país. Então, em 1791, ele abandona, né, ele desiste de apoiar o regime monárquico francês e passa a apoiar os jacobinos. Tá? Ingressa no clube jacobino, aonde ele vai ser, graças à carreira militar dele, que já começava a aparecer algumas das suas importantes vitórias, ele vai ser designado a combater os inimigos externos da Revolução Francesa, né? Lembrem que quando a Revolução Francesa começa a tomar uma certa dimensão, os vizinhos franceses, né, os países vizinhos, começam a tentar conter a Revolução para que ela não saia de dentro da França e não acabe atingindo esses países franceses. Então, os países vizinhos, eles começam então esse processo de tentar conter, né, a Revolução Francesa, e aí que o Napoleão começa a se destacar. Né? Ele começa a enfrentar esses inimigos externos e começa a ter consecutivas vitórias, tá, contra esses inimigos, o que vai levantando o prestígio dele, a moral dele, e ele vai sendo considerado um herói, tá, na França nesse sentido. Né? Então tem importantes vitórias contra a Itália, contra os ingleses, tá? E durante uma dessas batalhas, né, que ele estava no Egito enfrentando os ingleses, chega algumas notícias de que a situação política da França não estava nada bem. Tá? Então o Napoleão, apoiado pelo exército francês e por essa moral que ele conquistou perante o exército francês, ele volta a Paris, tá? E chegando lá ele dá um golpe de estado que fica conhecido como golpe do 18 de Brumário, aonde ele assume o poder ou consolida-se, né, instala-se o período do consulado, onde esse período vai ser governado. A França vai ser governada por 3 cônsules, né, sendo o Napoleão o cônsule principal, o primeiro cônsule, onde ficava a cargo dele então tomar as principais decisões. A lógica seria que esses 3 cônsules, né, justamente porque 3? Para não dar empate e para que o poder não se concentrasse mais na figura de um. Lembrem que a Revolução Francesa vai ser uma revolução que vai tirar principalmente a monarquia absolutista do poder. Então agora pensar um governo com 3 pessoas que tomavam as decisões políticas era justamente evitar aquela concentração de poder na figura de uma única pessoa, tá? Mas ele é o cônsule principal. Então acaba que as decisões políticas da França a partir desse consulado sejam tomadas essencialmente pelo Napoleão e pelo prestígio que ele conseguiu, né, político frente aos outros. Então, o comando do exército estava sobre a mão dele, né, nomeação de funcionários, tá, proibiu greves, controlou a imprensa, né, reatou relações com a igreja, porque os revolucionários franceses tinham criado lá o Código Civil da Igreja, transformado a igreja, os membros da igreja em funcionários do governo. Então o Napoleão reata essas relações de proximidade com a igreja porque era importante principalmente para a moral, né, dele e a imagem que a população tinha, né, pela influência de pensamento que a igreja tem sobre as pessoas.
tá? Criou o Banco da França em 1800 para controlar a crise econômica, né, e o processo inflacionário, tá? Esse banco também vai ser responsável pelo desenvolvimento, pelo incentivo, né, do desenvolvimento da indústria e fortalecimento do comércio, tá? E a França também, né, um dos grandes objetivos da França do Napoleão era transformar a França numa grande potência, tá? O Napoleão também faz uma importante reforma na educação, tá? Justamente para controlar aquilo que as pessoas pensavam. Então ele tira algumas disciplinas perigosas, ele coloca alguns outros conhecimentos, principalmente para criar a imagem de herói dele, né? Então ele faz essa intervenção, tá, na educação para construir, evitar que falassem mal dele, né? Pelo contrário, valorizassem a imagem dele de forma geral, tá? E a partir de 1802 ele torna-se um cônsul vitalício, tá? Agora não tem mais, os outros cônsules eram trocados, agora ele ficaria vitalício até o final da vida dele, tá? Durante esse momento ele cria o Código Civil, que vai ficar conhecido como Código Napoleônico, aonde ele vai consolidar alguns interesses da burguesia, né, no poder político da França, principalmente garantindo alguns princípios revolucionários de igualdade perante a lei, da ideia de o fim dos privilégios feudais que a França tinha lá, do clero, da nobreza, né, e também a consolidação da propriedade privada, né. Então agora a propriedade privada é algo garantido por lei, tá? Aquilo que passa a ser propriedade de alguém não tem mais como o rei tirar, por exemplo, a partir da sua vontade, como era antes, né, do processo revolucionário, tá? E aí um dos grandes efeitos do Código Civil Napoleônico é o afastamento da população do poder político. Então cria o voto censitário, né? Vai criar uma série de regras onde a população não conseguia se candidatar ao direito a voto, tá? Então a grande massa da população ela fica excluída do processo político da França, né? Então muda-se uma parte da estrutura de funcionamento político com a Revolução Francesa, mas a grande massa da população francesa que mais precisava, né, participar do processo eleitoral fica excluída, né, dentro desse conjunto de medidas que o Napoleão cria, tá? Frente a toda essa moral, esse poder que ele vai consolidando, em 1804 Napoleão transforma-se em Napoleão I e torna-se imperador da França, tá? Nesse momento ele se autoproclama imperador, né? Então é feita todo um ritual, toda uma cerimônia de coroação para ele ser coroado imperador em 1804 na capital de Notre Dame, tá? Onde o Papa Pio VIII seria o responsável por coroar, mas o Napoleão não deixa o Papa o coroar. Ele pega a coroa da mão do Papa e ele se proclama imperador. Ele faz a sua autocoroação. Por quê? Porque simbolicamente o que ele quis dizer com isso? Que nem o Papa estaria acima dele. Então ele seria a principal figura política do império a partir daí, né? E aí ele consolida-se como imperador e como grande chefe da política da França. E aí ele começa então aquilo que vai marcar de forma mais consistente esse período, que é as intenções externas do Napoleão, né? Então Napoleão adotou a partir daí de forma mais direta uma política expansionista, tá? Então ele começa a dar início a guerras de expansão do território da França e dominação de alguns países vizinhos. Entre os grandes inimigos que a França vai ter nesse momento destacam-se a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia, tá? Esses 4 países vão, durante esses anos do período napoleônico, até o Napoleão ser preso, lá em 1814, eles vão dar início a uma série de tentativas de impedir o Napoleão desses projetos expansionistas, né? Para isso, eles formaram aquilo que nós conhecemos como coligações. A primeira grande coligação acontece em 1792 ainda, né? Durante o processo revolucionário, onde esses países juntavam forças militares para tentar conter o processo revolucionário, né? Tentar conter que a Revolução Francesa se espalhasse fora da França para os outros países, e depois esses países vão tentar conter as ambições políticas e militares do Napoleão. Então formam-se a primeira coligação em 1792, em 1798 a segunda coligação, em 1803 a terceira coligação e em 1706 a 1708 a quarta coligação.
Tá? E nessa quarta coligação acontece algo que vai marcar a história, né, nossa como brasileiros também, né, porque nós temos um envolvimento direto com esse período napoleônico, com a chegada da família real. Em 1806, o Napoleão, né, a grande pedra no sapato do Napoleão nesse período foi a Inglaterra, porque por terra o Napoleão tinha um conhecimento militar, né, impressionante, né? Só que a Inglaterra tinha um diferencial dos outros países. Ela era uma ilha e tinha um grande poder naval, coisa que o Napoleão não tinha. Então, para tentar derrotar a Inglaterra, qual é a saída que o Napoleão encontra? O bloqueio continental. Em 1806, ele decreta, então, a proibição de todos os países europeus de fazerem comércio, né, e manterem relações com a Inglaterra. Né? Por quê? Porque além da grande força militar que a Inglaterra tinha, a Inglaterra atrapalhava outro grande projeto de Napoleão, transformar a França numa grande potência. Tá? E nesse momento a força econômica que a Inglaterra tem impedia essa conquista do Napoleão. Então esse bloqueio continental servia para duas coisas: eliminar economicamente, né, a França, enfraquecer economicamente a Inglaterra, né, e fortalecer a economia da França, e também conseguir conter militarmente a Inglaterra. Então, se esse bloqueio continental desse certo, todos os países europeus não fariam comércio com a Inglaterra e teriam que fazer comércio com a França. Isso desenvolveria a indústria, o comércio francês, e a França se expandiria de forma mais significativa a partir daí. Tá? Então ele decreta o bloqueio continental. Mas nem todos os países vão obedecer. Um deles que não obedece o bloqueio continental é Portugal. Tá? E aí, como consequência disso, nós temos a transferência da família real para o Brasil, e aí nós temos um grande efeito, tá? Na nossa história aqui no Brasil, que vai nos levar à independência, mas isso é um assunto para um outro momento. Tá? Outro país que não respeita o bloqueio continental e rompe esse bloqueio lá em 1812 é a Rússia. Tá? E por que a Rússia rompe o bloqueio continental? Porque, num primeiro momento, quando a França o Napoleão decreta o bloqueio continental, todos os países teriam que comprar e vender produtos para a França. Só que a estrutura econômica da França não era suficiente ainda para absorver a compra de todos os produtos de todos os países e também produzir produtos industrializados para atender às demandas dos países. E o que começa a acontecer? A França não consegue comprar todas as produções, a França não consegue produzir todos os produtos necessários para os outros países. E isso começa a levar ao quê, pessoal? Isso começa a levar a uma série de prejuízos dos outros países frente a esse bloqueio continental. E aí, em 1812, frente a esse grande prejuízo que vinha sofrendo, a Rússia rompe o bloqueio continental e volta a fazer comércio com a Inglaterra. Por quê? Porque a França não conseguia comprar toda a sua produção agrícola. E aí, não tendo para quem vender, isso significava prejuízo e miséria para o país. Então a Rússia volta a comercializar com a Inglaterra. Isso vai fazer com que o Napoleão, então, decida, né, cumprir aquilo que ele tinha determinado pelo bloqueio continental e invadir o país que descumprisse essa medida. Então, em 1812, o Napoleão organiza, então, seu exército de mais de 500 mil soldados e marcha sentido a Moscou, atravessa toda a Europa sem grandes problemas, né, sem grandes dificuldades pela força militar que ele tinha, e começa a entrar no território russo para invadir a Rússia e destituir a família real russa para que ele então pudesse controlar de acordo com os seus interesses. Só que ele tem uma grata surpresa quando começa a chegar no território russo. Porque qual que é a estratégia? Né? Enfrentar o Napoleão de cara era quase que impossível nessas condições. Então qual é a estratégia que os russos utilizam contra o Napoleão? É deixar o Napoleão entrar no seu território e ir fugindo, tá? Ir fugindo do ataque Napoleão e, né, se escondendo. Só que antes de fugir, os russos foram destruindo tudo, queimando plantações, queimando casas, deixando tudo destruído. E conforme Napoleão foi entrando no território russo, ele foi encontrando tudo em chamas, tudo destruído, e não encontrando nada que tivesse condições para que ele alimentasse os soldados e os animais que estavam com ele. Tá? Ele chegou e encontrou um território completamente arrasado,
tá? Pelos russos como tática de se defender. Tá? Nesse momento, como eles viajavam a cavalo, galera, né? Então eles não conseguiam levar grandes quantidades de alimentos. Então eles tinham que ir chegando e encontrando alimento, né, de subsistência. E quando eles chegaram lá e eles não encontraram nada, eles começam a ter um grande problema. A fome, não só dos soldados, dos animais, não tem lugar para se proteger. E vamos combinar que na Rússia faz frio pra caramba, né? E aí o inverno começa a chegar, né? Porque o Napoleão leva muito mais tempo do que ele esperava nessa batalha contra os russos, e o inverno começa a chegar e ele não tem aonde se proteger. Isso vai significar o enfraquecimento e a morte de uma quantidade enorme de soldados franceses, né? Além disso, os russos montaram armadilhas contra os franceses, atacavam com táticas de guerrilha porque conheciam o território. Então isso fez com que o Napoleão perdesse mais de 400 mil soldados nessa invasão contra a Rússia. E aí os outros países, a Áustria, a Prússia e a Inglaterra, aproveitam esse enfraquecimento do exército napoleônico e o atacam, tá? E acabam derrotando o Napoleão, né, em 1814, e ele acaba sendo preso então, né? Antes da derrota ele tenta abdicar o trono em nome do filho dele para não perder o controle político da França, mas isso não há tempo hábil para isso. Napoleão acaba sendo preso e exilado na ilha de Elba em 1814, tá? Após a prisão, do Napoleão, tá? A França vai viver o famoso governo dos 100 dias, né? Então, a dinastia dos Bourbon, né? O rei Luís XVIII, irmão do Luís XVI, que foi guilhotinado na Revolução Francesa, é restituído ao poder, ao trono da França, com a tentativa de reconsolidar uma monarquia absolutista. Isso acaba provocando uma guerra civil na França. Por quê? Porque a nobreza viu a possibilidade de voltar e adquirir de novo seus privilégios, tá? Na França nesse momento. Já a população, que tinha tido grandes conquistas com o processo revolucionário, não aceitou isso e foi para a rua, e aí a França convulsiona novamente a partir daí. Mas enquanto essa confusão estava acontecendo na França, em Elba o Napoleão já estava planejando a sua volta ao poder, tá? E aí em março de 1815 o Napoleão desembarca em Cannes, tá? E volta para o famoso governo dos 100 dias, tá? Restitui, né, o seu governo e volta ao poder na França, tá? Só assim que chega a notícia que o Napoleão tinha fugido do seu exílio, da sua prisão, os países europeus, Áustria, Inglaterra, Prússia e a Rússia organizam uma nova ofensiva, e aí acontece a famosa Batalha de Waterloo, aonde o Napoleão é definitivamente derrotado, né, e preso, e agora é exilado na ilha de Santa Helena, numa ilha no Atlântico Sul, aonde ele vai ficar preso e não vai mais sair, vai ficar até o seu falecimento no dia 5 de maio de 1821. E aí oficialmente tem fim o período napoleônico com a derrota dele na Batalha de Waterloo, e aí a Europa vai ter que voltar a rediscutir, redefinir todas as suas organizações políticas, militares, inclusive as suas fronteiras, a partir de 1815, com a derrota do Napoleão. Beleza?